Formação e autoformação. Para ser um profissional de coordenação escolar, é preciso ter uma formação inicial em nível superior, licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e também formação continuada. Mas, para ser um bom coordenador, é preciso investir na sua formação. Na sala de aula, o professor coordena o trabalho desenvolvido a seus alunos. Já o coordenador pedagógico coordena o trabalho desenvolvido pela sua equipe docente. A autoformação é de grande preocupação ao coordenador pedagógico, pois só a formação inicial do professor não é o suficiente para encarar as demandas e as dificuldades do dia a dia. A sala de aula é imprevisível e o professor deve estar preparado para o que está por vir. Saberes. Os saberes na escola acontecem em cadeia formativa. O coordenador precisa saber para apoiar o professor, e o professor precisa saber para ensinar o aluno, pois o aluno precisa aprender o que não sabe. O coordenador precisa ter os seguintes saberes: saberes legais, relacionados à legislação, no que diz respeito às atribuições, direitos e deveres seus e de todos os que coordena. Saberes técnicos referem-se aos conhecimentos produzidos nas diferentes áreas como psicologia, filosofia, história, sociologia e outras ciências. Saberes práticos: observar, registrar, planejar, produzir materiais didáticos, coordenar um grupo, gestão, utilizar estratégias formativas, avaliar, etc. Para um bom trabalho educacional do coordenador, a formação deve sempre focar nesses saberes, tanto em sua etapa inicial quanto continuada, pois a competência do coordenador é uma construção que requer a integração, formação, saber, conhecimento. Todos os dias, o coordenador tem um desafio diferente e, se quiser ter êxito, deve ter uma boa formação. Competência. Terezinha Rios, 2001, destaca 4 dimensões da competência: ética, estética, política e técnica. Para o bom trabalho de coordenação, precisa ter essas 4 dimensões: dominar as técnicas de seu fazer, que seria a dimensão técnica, de modo criativo, que seria a dimensão estética, numa perspectiva democrática, que seria a dimensão política, com vistas ao bem do coletivo na escola, que seria a dimensão ética, que implica na aprendizagem de todos, alunos, professores, gestores e os demais profissionais que atuam na escola. Análise de modelos. A análise de modelo é uma estratégia formativa que visa o funcionamento e os procedimentos adotados têm que ter rigor e planejamento. A escolha de bons modelos deve ser um dos temas da formação, cabendo ao coordenador selecionar as mais indicadas e, a partir delas, disparar uma ação reflexiva em uma direção teórico-prático que provoque os professores a melhorarem suas práticas. Após fazer a escolha do modelo, por meio de artigos de revista ou vídeos, o coordenador pode pedir aos seus professores para analisar, em base de perguntas, os aspectos a seguir. Com relação às crianças ou estudante, observar como estão organizadas, como qualificar a participação das crianças na atividade,
Com relação ao espaço e tempo, foram adequados à atividade proposta? Que outras possibilidades teriam ser pensadas? Com relação aos materiais disponíveis, era em quantidade suficiente? De que outra maneira poderia ser organizados? Com relação ao professor, suas intervenções foram adequadas? Que sugestões poderiam ser dadas ao professor? Com relação aos que todos puderam aprender com a atividade. Que princípios pode ser extraído da atividade analisada em que seus diversos aspectos que poderão ser generalizados para outra situação didática? Em quais aspectos a situação analisada poderia contribuir para o planejamento de outras? Supervisão de prática. A supervisão de práticas é formativa, pois o objetivo é ter elementos de análise das práticas, para, se necessário, receber ajustes. Ela serve para detectar problemas que não poderiam ser vistos sem a visita. Essa análise é feita pelo coordenador pedagógico. Alguns docentes não se sentem confortáveis com essa estratégia e o coordenador deve formar a parceria com seus professores para que não se torne algo constrangedor. O ideal é priorizar os docentes que se sentem mais confiantes e confortáveis e aos poucos avançado aos que estão inseguros. As estratégias de supervisão de práticas são: planejamento. O coordenador e o professor devem planejar junto a situação didática que foi supervisionada, para ter uma boa aprendizagem das crianças e aperfeiçoando as suas próprias. Observação. O coordenador observará se o que foi planejado está acontecendo. Reconhecimento das hipóteses do professor. O coordenador precisa reconhecer as hipóteses de seus professores na concepção da educação, por meio de visitas, aprendizagem dos conteúdos, pois, a partir disso, consegue perceber o modo das suas interações, organização de tempo, as matérias propostas, etc. Problematização. Nesta etapa, o coordenador analisa e compara o que foi planejado com o que realmente aconteceu com o decorrer da atividade. Elaborar a ideia evolutiva. O coordenador dá as evolutivas do que foi devolvido, assim o educador sabe o que pode melhorar. Discussão teórica. O coordenador e professores devem buscar o embasamento teórico para fundamentar as práticas que virão. Novas análises de bons modelos. O coordenador pode trazer práticas externas ao grupo e novas situações didáticas, com as situações vivenciadas na própria escola.